Passando aqui mais uma vez para saudar a todos com a paz do Senhor, dizer mais uma vez da minha alegria estar com vocês, onde estamos meditando sobre os salmos da Bíblia, trazendo palavras de reflexão da parte de Deus sobre as canções, e escolhemos alguns salmos davídicos, alguns salmos de Davi, para estarmos trazendo uma palavra reflexiva, e eu tenho certeza que tem sido de edificação para a vida de cada um de vocês. Eu quero, antes de tudo, desejar toda a sorte de bênçãos de Deus sobre a vida de cada um e convocar você para acompanhar junto conosco a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 23. Vamos logo para o texto, não é? Salmo de número 23, salmo conhecido da Bíblia, não é? Um dos salmos mais citados da Bíblia Sagrada. E eu quero ler os 6 versos desse salmo. Salmo 23, a partir do verso 1 ao verso 6, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de Davi, Salmo 23, versos 1 ao verso 6. Eu fui meditar um pouco e estudar um pouco acerca deste salmo, e há 2 correntes de pensamento sobre a inscrição, o tempo de inscrição, o cenário da inscrição desta canção. Então, alguns dizem que Davi escreveu enquanto estava exilado, lá atrás do rebanho que o seu pai havia lhe entregue para cuidar. Quando Davi era um anônimo. Como assim um anônimo? A primeira citação sobre Davi está lá no primeiro livro do profeta Samuel, quando o profeta vai à casa de Jessé para sacrificar e por ordem divina ali ia escolher um novo rei para a nação de Israel. E quando passaram-se os filhos de Jessé diante do profeta, Deus havia rejeitado a todos eles. E na rejeição de Deus, houve a célebre pergunta: acabaram-se os mancebos? E logo Jessé diz: não, ainda falta o menor. Davi não é chamado nem pelo seu nome, mas pela posição que ocupava dentro da sua própria família. O menor. Mas eu dou glória a Deus, é que ninguém pôde sentar-se na mesa enquanto o menor não chegou. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Para alguém a gente pode não ser nada, pode ser o menor, mas na visão de Deus nós somos escolhidos por Ele. Receba esta palavra neste dia. Você é escolhido de Deus. O Salmo 23 vai ter esta temática sobre a escolha de Deus e o seu cuidado na vida de um homem. E Davi, como um pastor de ovelhas, sabia bem o manejo das ovelhas, como se fazia. E ele vai transferir essa realidade para a sua vida de comunhão com Deus. Em primeiro lugar, o verso 1, ele chama de Deus é o meu pastor. Que coisa linda! Um judeu que estava acostumado a colocar Deus tão distante, e Davi traz ele para perto, como Jesus ensinou os seus discípulos na oração: Pai nosso que estás nos céus. Abba, paizinho, papai. Davi fez isso. Deus é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, não sinto falta de nada. Deus supre todas as minhas necessidades. Em segundo lugar, Davi vai dizer que Deus é o seu guia. Guia-me mansamente a águas tranquilas. No manejo de ovelhas, o pastor sabe que a ovelha é desprovida de senso de perigo ou de senso de autoproteção, pois ela é inocente. E um pastor, quando ia escolher uma fonte de água para que as suas ovelhas bebessem ali, tinha que ver não só a qualidade da água, mas se aquela água estava livre de predadores, dos crocodilos, dos animais que vinham para predar a ovelha. E não só isso, estava longe de correntezas, longe de perigo. E Davi diz: Deus é quem me guia às águas onde não tem perigo.
Deus é o guia da nossa vida. Deus é que nos guia a fontes onde não há risco. Deus nos leva para longe dos predadores. Receba esta palavra. Deus é o teu guia. Ele é que te guia às fontes de águas, livre dos predadores. Segundo lugar, Davi vai apresentar Deus como seu cuidador e como aquele que o guia com a vara e o cajado. A vara, instrumento de espantar lobos, e o cajado, instrumento de aproximação da ovelha. Deus é aquele que nos aproxima quando estamos desgarrados. Deus nos aproxima. E o próprio texto vai revelar também que Davi vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir com óleo aqui não é a unção que nós estamos acostumados a ver, a unção dos enfermos. Mas a unção que Davi está falando era no manejo das ovelhas. O pastor carregava consigo o óleo da unção para expulsar os animais que penetravam nos ouvidos da ovelha. Por ela comer o pasto de cabeça baixa, muitos carrapatos, animais silvestres entravam nos seus ouvidos e impedia que ela ouvisse a voz de guia, do comando do seu pastor. E por não ouvir a voz de comando, ela perdia o senso de direção, perdia o senso de rumo e assim se perdia do seu pastor, caindo até em abismo. Então o pastor a colocava entre as suas pernas e ungia a cabeça com óleo. E o cheiro do óleo fazia com que os bichos saíssem. E ela passava a ouvir a direção de Deus. E é esta palavra que está queimando no meu coração neste dia. O Espírito Santo é representado pelo óleo do pastor. Deus, que é o nosso sumo pastor, nos unge com o seu Espírito para que o nosso ouvido seja aberto à direção de Deus. E quando os nossos ouvidos se abrem, nós entendemos o caminho do propósito divino. E o que são os bichos? As dúvidas plantadas pelo adversário e pelas dificuldades que enfrentamos. Às vezes nos desnorteamos, queremos sair da direção de Deus, mas quando o pastor identifica, ele tem óleo, tem unção, e a unção elimina as dúvidas. Receba neste dia a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a graça de Deus aonde você estiver. No trabalho, no ônibus, no carro, no hospital, aonde estiver, receba a unção do Espírito Santo. E através da unção, as dúvidas serão eliminadas. Este dia é dia de direção de Deus. Deus vai te guiar ao seu propósito. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Aquele que não é inscrito, se inscreva neste canal. Se você puder encaminhar para alguém, encaminhe. Compartilhe este vídeo, abençoe este canal e também abençoe as vidas que também serão edificadas pela palavra. Que Deus e Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.